capital portuguesa foi palco da 8ª edição do Triatlo de Lisboa, uma prova que começa a ser obrigatória para os triatletas europeus e nacionais e é mais uma forma de convívio para quem gosta desta modalidade. Nestas 8 edições passaram por Lisboa qualquer coisa como 5.000 atletas e, segundo os dados da organização, cerca de 80% eram estrangeiros, o que diz bem da mais-valia desta prova para a capital portuguesa. Este ano a organização apostou forte na promoção da prova para todos, criando então a Batalha dos Sexos, que colocou homens e mulheres frente a frente a discutirem a classificação absoluta da competição sem diferença de género. Saíram primeiro as mulheres para o segmento de natação, realizado no espelho de água junto ao oceanário, que permitiu ao público seguir de perto os triatletas. 12 minutos depois, foi a vez de iniciar a prova os homens desta guerra dos sexos. Uma aposta ganha por parte da organização, uma vez que o triatlo longo de Lisboa tem chegado essencialmente a mercados internacionais. A verdade é que esta guerra dos sexos, que vamos já acompanhando, acabou por atrair também muitos mais atletas portugueses e isso foi, sem sombra de dúvida, um fator muito interessante. Nesta altura já vemos o pelotão masculino a iniciar os cerca de pouco menos de 1000 metros de natação e começavam a caça à competição feminina. Elas que iam nadando muito bem, especialmente a britânica Jenny Leighton, a dar muito boa conta de si. De resto, esta diversidade de oferta competitiva foi algo que se notou muito nesta edição 2013 do Triatlo Longo de Lisboa. Várias divisões, curiosidade para o facto de existir uma divisão para CEOs, há quem diga que o triatlo é o novo golfe, e por isso mesmo a organização oferecer uma divisão de CEOs. Havia também uma divisão quase de pesos pesados, digamos assim, e a verdade é que esta oferta muito eclética chegou mesmo a atrair uma senadora das Filipinas. Fazendo aqui novamente o ponto da situação, já vemos Bruno Paes, que já havia recuperado muito terreno, cerca de 2 minutos para a frente da competição feminina e iniciava o segmento onde é mais forte, o segmento de ciclismo. Bruno Paes que iria então à procura do primeiro lugar, que era então ocupado nesta Batalha dos Sexos por Jenny Leighton, ela que tinha saído da água em primeiro lugar das senhoras após os 900 metros, cerca de 900 metros do segmento inicial de natação e que estava agora a ser pressionada neste segmento de ciclismo pelo homem Bruno Paes. Recorde-se que o triatleta olímpico do Sport Lisboa e Benfica teve uma boa prestação nos Jogos de Pequim, foi também 41º classificado em Londres, mas é essencialmente um grande ciclista e aproveitava um percurso fabuloso, totalmente encerrado ao trânsito ao longo de uma via rápida, algo que não é normal. Vimos ali também uma imagem de um parque de transição coberto, outra imagem pouco habitual e que os atletas tinham oportunidade de desfrutar aqui no Triatlo de Lisboa. Não deixava de ser esta guerra dos sexos uma prova de aquecimento, quer para atletas, quer para público. O público foi uma constante ao longo desta manhã de sábado, onde o Parque das Nações se encheu de gente para assistir a este Triatlo de Lisboa, um Triatlo de Lisboa que começou então da melhor forma e que levou muita gente mesmo a assistir a este circuito onde estava montado o Triatlo de Lisboa. Aqui temos a oportunidade de acompanhar a segunda classificada em termos absolutos, era ela a primeira senhora, Jenny Leighton. Uma prestação de grande nível na atleta britânica que por algumas temporadas passa em Portugal, mas que não conseguia chegar perto de Bruno Paes, era ele então o melhor atleta em termos absolutos. Aqui está o atleta do Benfica a ser consagrado como grande vencedor desta Guerra dos Sexos 2013. Segundo lugar para Jenny Leighton. Uma excelente prestação, 35 minutos mais 41 segundos na corrida. É um resultado fabuloso para a atleta britânica Jenny Leighton. Para a organização, a Batalha dos Sexos é o exemplo da aposta em algo diferente que tem vindo a ser realizado na promoção deste Triatlo de Lisboa, nomeadamente para massificar a prova. É criarmos aqui, enfim, um chamativo, algo interessante, que fosse um bocadinho diferente. Este ano fizemos com 12 minutos de diferença da primeira mulher para o primeiro homem, mas agora a diferença vai ser relativa aos tempos deste ano. Ou seja, pelo que eu sei, para o ano a diferença será, as mulheres irão partir 14 minutos e meio à frente dos homens e vamos ver se desta vez os homens conseguem alcançá-las. Vamos então para a prova principal deste Triatlo de Lisboa, a prova de longa distância, com um vasto leque de inscritos.
Pela frente, os triatletas tinham 1900 metros de natação, percurso junto ao Oceanário de Lisboa, que os atletas tinham que percorrer por 2 voltas. Seguiam-se os duros 90 km do segmento de ciclismo, num traçado de pouco mais de 20 km, que seria percorrido em 4 vezes. Finalmente, o segmento de corrida, 4 voltas à zona envolvente ao Rio do Parque das Nações, num total de 21 km. Estavam então lançados os dados para o início da prova. Meio milhar de atletas nesta prova principal, num segmento de natação que se iniciou bastante rápido, com os triatletas muito próximos e a proporcionarem, como sempre, imagens espetaculares. Estas partidas em massa são sempre fabulosas, também difíceis, às vezes fica complicado encontrar água no meio de tantos braços e tantos corpos, mas esse é um desafio que apaixona e aqui no Parque das Nações há muito que a tensão em torno de quem seria o vencedor da prova vinha alimentando os adeptos da modalidade e o cenário esse é único, uma natação desenhada em plena Doca dos Olivais que proporciona quer aos atletas, quer ao muito público que marcava presença no Parque das Nações, oferecia um cenário que eu diria que em quase lado nenhum no mundo se consegue uma situação como esta. Parece que o Parque das Nações foi concebido para receber triatlo e estas imagens dizem-no muito bem. Um verdadeiro espetáculo, já que o público poderia assistir de todo o lado a esta prova de natação, o que veio a acontecer e o que fez juntar nesta Doca dos Olivais muita gente para ver este segmento de natação. Veja-se nas imagens ao fundo o público a correr na ponte para acompanhar os atletas da frente neste segmento de natação. Nesta fase, já 2 dos anteriores vencedores do triatlo longo de Lisboa se colocavam nas primeiras posições. Entre eles estava o português José Estrangeiro, ele que representa a Associação Académica de Coimbra. Era uma prova também muito importante em termos da definição de quem seriam os atletas nacionais a representar Portugal no Campeonato do Mundo de Distância Longa, por isso os portugueses queriam estar ao mais alto nível. Isso significava estar ao nível dos muitas centenas de atletas estrangeiros que aqui estavam. Desde logo com o vencedor da edição 2010 da prova, o belga Denis Devridan. Ali nas primeiras posições nesta fase da prova surgia também o atleta espanhol Vitoriano Raso. Era um excelente nadador, porventura não será um candidato ao triunfo, mas já vamos ver mais adiante. Quem se perfilava aqui, pelo menos em termos mediáticos, havia um enorme frisson em torno daquilo que ele poderia fazer. Era o ex-vencedor da Volta a Portugal, o atleta suíço Fabian Jecker. Eram conhecidas enquanto ciclista as suas capacidades no contrarrelógio e aqui ia ter 90 km para tentar reduzir alguma da desvantagem que amealhasse aqui no segmento de natação, onde claramente já estava formado um grupo na frente e o pelotão, esta imagem é fabulosa, extremamente alongado. Os primeiros atletas da prova longa acabaram mesmo por apanhar ainda no segmento de natação os últimos da Batalha dos Checos, que saíram 20 minutos antes da prova maior deste triatlo de Lisboa, num cenário para a prova de natação verdadeiramente top no que às provas de triatlo a nível mundial diz respeito. Este é de facto um cenário espetacular para provas deste género. Veja-se a imagem da natação com ao fundo o Oceanário de Lisboa. Referir também que na competição feminina as atletas nacionais que se perfilavam nas melhores condições eram nesta fase Sónia Quintela e também Vanessa Pereira. Vanessa Pereira, a campeã nacional de triatlo de longa distância, procurava vencer aqui pela primeira vez esta competição. Já vemos os líderes da competição masculina a saírem da água. Ali um pormenor interessante na dobragem da boia por parte de Vitoriano Raso, era ele quem liderava o pelotão. José Estrangeiro na segunda posição, depois também Denis Devridan a sair imediatamente a seguir, ele a aproveitar para hidratar um pouco e porventura lavar um pouco ali a boca. E aí está José Estrangeiro com uma transição bem conseguida, a sair imediatamente para estes 90 km de ciclismo, onde tudo aquilo que se desenhou dentro d'água poderia ser alterado. Ora, é Denis Devridan que sai na terceira posição, mas vai juntar-se rapidamente ao líder do ciclismo, o José Estrangeiro, e depois vamos assistir a um grupo de 4 atletas a renderem-se mutuamente na frente da corrida. Aqui, de novo, o grupo dos segundo classificados, dos perseguidores, nesta fase da natação e a saírem rapidamente para o ciclismo, onde vinha também mais um português, David Vaz. É verdade, Sérgio Marques, porventura o atleta mais experiente nestas lides da longa distância, começava a parte da prova que lhe diz mais de respeito, o ciclismo, se bem que ele é essencialmente um bom corredor, mas iria tentar já no ciclismo reduzir alguma da vantagem para a frente. Aqui está Vitoriano Raso, um líder a prazo, uma vez que José Estrangeiro e Denis Devridan estavam logo ali e iam-se marcando, um pormenor
muito interessante são sempre as bicicletas que são utilizadas nestas provas de longa distância, não apenas pela componente aerodinâmica, são as chamadas cabras que se vê nos contrarrelógios nas grandes voltas do ciclismo, mas também pelo facto de os atletas nela transportarem aquilo que precisam de comer e beber. No caso de Devridan, ele a transportar uma bebida isotónica no quadro da sua bicicleta e a levar também hidratação ali na zona do guiador, entre os apoios para os braços, configuração distinta à de José Estrangeiro, e esta imagem ilustra bem aquilo que vamos dizendo. Os atletas têm o cuidado não apenas de andar rápido, mas também de se manter hidratados, até porque a seguir, aos 90 km de ciclismo, falta nada mais, nada menos do que 21 km, uma meia maratona. Percurso de ciclismo essencialmente rápido, se bem que em cada uma das 5 voltas havia uma inclinação, é exatamente esta fase onde os atletas estão a cumprir, e não fazendo grande diferença no imediato, não deixa de, ao fim de algumas voltas, provocar um grande desgaste e, de certa maneira, de condicionar a capacidade dos atletas de enfrentarem a corrida final. José Estrangeiro com um andamento mais leve e a não deixar de perder de vista o atleta belga Devridan. A verdade é que estamos em início de temporada na longa distância e esta era uma prova de Half Ironman, o que diz bem da necessidade que têm estes atletas de manterem um ritmo certo, já que estão em fase inicial de temporada, e isso obriga a cuidados maiores. Uma componente muito interessante é esta também da alimentação. Há quem diga mesmo que nas provas de longa distância a alimentação é a quarta disciplina, e daí que a experiência, os anos de treino contem muito para o atleta se conhecer ele próprio, ter a certeza de quais são os alimentos com os quais se dá bem, que não provoquem alguns problemas na forma de digerir, e portanto foram muitos também os atletas internacionais que vieram a Lisboa. A verdade é que o triatlo longo de Lisboa é uma das provas de longa distância que mais cedo se disputa na temporada, é uma mais-valia que o país tem para oferecer, e assim mesmo, quer amadores, quer profissionais, a optarem por correr cedo na temporada é uma forma de aferirem todo o trabalho que foi desenvolvido durante o inverno, e que tiveram muita sorte. Lisboa teve para oferecer a eles e às suas famílias que sempre os acompanham um fim de semana fantástico. A prova também é disputada num sábado, o que cria condições para que eles aproveitem da melhor maneira todo o fim de semana. Na frente da prova, ainda os mesmos, Devridan e José Estrangeiro, os vencedores da edição, respectivamente 2010 e 2012. Eles que mantinham aqui uma alternância na cabeça da corrida, de forma a pouparem-se bastante para o segmento final de corrida, aí sim se iriam decidir a história deste triatlo de Lisboa. E aqui o dinamarquês Hilde Lund, que depois de sofrer uma queda mostrava que estava tudo bem com ele, mantinha-se no grupo da frente e passava a ser, a partir desta fase da prova, um dos animadores da corrida. Estava a ser um dos mais rápidos no segmento de ciclismo, isto apesar da queda, ele mantinha o espírito em alta, e a verdade é que se aproximava de Devridan e de José Estrangeiro. Existe uma cultura dos dinamarqueses não apenas de participar com muita frequência em Lisboa, já aqui tiveram um vencedor, Jimmy Johansson, ele que é já uma das figuras incontornáveis da longa distância mundial, e a verdade é que aqui Henrik Hildelund começava também a perfilar-se como um dos grandes candidatos ao triunfo. Uma referência ainda para Fabian Jecker, ele que fez as primeiras voltas ao segmento de ciclismo, que não podia deixar de ser muito rápido, mas a verdade é que ele terá começado a pensar mais naquilo que faltava, na meia maratona, numa altura que na competição feminina era já Vanessa Pereira a assumir a liderança por parte, roubando-a à outra portuguesa, Sónia Quintela. Aqui vamos entrando já na fase final do segmento de ciclismo. José Estrangeiro passava novamente na rotunda norte do Parque das Nações. A partir daqui os atletas iam por uma última vez até ao ponto mais distante do percurso, em pleno Concelho de Loures, na rotunda de Santiri da Azóia. Aqui é já mesmo a última volta. Aí está José Estrangeiro a não deixar de carregar ali no relógio para obter o parcial do segmento de ciclismo. Denis Devridan na segunda posição e o atleta dinamarquês Hildelund era o terceiro a iniciar o segmento de corrida. José Estrangeiro a partir muito forte. O atleta da Associação Académica de Coimbra tentava aqui repetir a vitória alcançada em 2012 neste triatlo de Lisboa. Tinha concorrência de peso e aqui era mais um dinamarquês a fazer a entrada para o parque de transição para entrar no segmento final de corrida. Era Søren Sørensen que passava ali por debaixo da pala do pavilhão de Portugal. José Estrangeiro a partir muito forte, ele a levar ali na mão, foi um cuidado que ele teve desde logo, um gel para se tentar alimentar, não deixa de ser uma meia maratona que os atletas tinham pela frente, mas a verdade é que o experiente Denis Devridan, a não sair tão forte e a manter-se na expectativa, apostando numa quebra,
por parte do português. Em termos da competição feminina, aqui está a nossa líder, Vanessa Pereira, a atleta do Charity Multisport, era não só a primeira portuguesa, mas também a líder da competição feminina, ela que 2 semanas antes havia ganho outro triatlo de longa distância disputado na Madeira, portanto bom sinal para a atleta portuguesa. Aqui mudança na frente da prova, passava a ser o atleta belga Denis Devridan quem assumia a liderança, e aqui aqueles que estiverem mais habituados a perceber o estado de espírito dos atletas pela forma como corre, já se percebe que José Estrangeiro ia enfrentando algumas dificuldades. O mesmo não podemos dizer por parte de Sérgio Marques, que vemos nas imagens, o tal atleta muito experiente, já conseguiu fazer o melhor parcial de corrida na maratona do Ironman do Havaí e seguia ali num ritmo fabuloso, numa altura que os arruamentos do Parque das Nações se começavam a encher com as largas centenas de participantes que iam aproveitando também eles para saudar os primeiros classificados desta competição, que era no caso Denis Devridan com José Estrangeiro a lutar claramente pela segunda posição, uma vez que já ia sentindo forte oposição por parte dos bons corredores que vinham atrás dele. Nesta altura, o público presente neste Parque das Nações puxava verdadeiramente por José Estrangeiro, ele que sentia grandes dificuldades para chegar já na frente, onde ia Devridan muito bem lançado e com uma passada bastante larga, dando a entender que dificilmente iria perder a corrida e também a prova aqui no triatlo de Lisboa. Seria o segundo triunfo para o atleta belga, tudo indicava que sim. Aquele atleta que surge atrás do belga é Benek Moraes, do Sporting Clube de Portugal, mas que seguia já com uma volta de atraso. José Estrangeiro também levava a companhia ali do veterano Miguel Fragoso, um excelente corredor que, apesar de estar com uma volta de atraso, dava bons sinais pelo facto de se conseguir manter no ritmo de José Estrangeiro. Aqui é Devridan a passar uma das primeiras classificadas da competição feminina, era Sónia Quintela, que, recorde-se, havia sido a primeira senhora a cumprir os 1900 metros de natação. Os quilómetros iam passando, curiosidade para o facto também de, nesta altura, já Sérgio Marques continuar a cortar muito rapidamente a vantagem para a frente da prova, e repare-se também lá atrás em toda a infraestrutura que havia sido montada para apoiar os atletas. É muita gente para alimentar e hidratar e, portanto, aí também um enorme desafio, não são apenas os atletas que são postos à prova, mas também a organização. Ali a oportunidade de vermos também a terceira classificada, a Rato Gonzalez, que ia cumprindo também uma boa prova, a atleta espanhola. Entrávamos na ponta final da corrida e também do triatlo de Lisboa. Muitos atletas a passarem neste Parque das Nações e a darem também um brilho diferente nesta manhã de sábado. Veja-se aqui este cenário magnífico para uma prova de triatlo. Lisboa parece que nasceu para receber estas competições e esta é a espanhola que vai acabar na terceira posição. E tínhamos ali também a oportunidade de ver Fabian Jecker, se bem que aqui é mesmo um momento decisivo para a competição feminina. A Rato Gonzalez com o terceiro lugar consolidado, e consolidado também estava a prestação que Vanessa Pereira, recorde-se, vinha de uma fantástica vitória 2 semanas antes. Ela também que em 2012 representou pela primeira vez na sua carreira Portugal nos Campeonatos do Mundo de longa distância, foi 14ª classificada, e pela primeira vez também o triatlo de Lisboa a ter uma atleta portuguesa a vencer, sinal de evolução no triatlo feminino. Já há 3 anos que lutava para ser uma mulher portuguesa a vencer aqui em Lisboa e finalmente consegui. Vanessa, este ano começou da melhor maneira, com uma vitória. O objetivo para esta época é o quê? Daqui a um mês representar Portugal nos Campeonatos do Mundo de longa distância e levar a bandeira portuguesa ao mais alto nível. O pódio final deste triatlo de Lisboa feminino, com uma portuguesa no lugar mais alto. Tivemos a classificação e ali era o primeiro momento de consagração, uma vez que mais logo à noite a festa continuaria no Casino de Lisboa. Na frente da corrida, o belga Denis Devridan estava de pedra e cal no primeiro lugar e não iria deixar a oportunidade de vencer pela segunda vez em Lisboa. Brilhante prestação, muito inteligente a competir, geriu também da melhor forma a sua alimentação, a não ter quebra nenhuma ao longo das praticamente 4 horas, mas aqui um momento muito importante, José Estrangeiro a sentir a aproximação de Sérgio Marques. Sérgio Marques começava a acreditar que era possível mesmo roubar o segundo lugar ao atleta José Estrangeiro. O primeiro lugar, esse já não havia dúvidas, que ficaria na posse de Denis Devridan. Aqui está ele já mesmo na fase final do segmento de corrida, já só falta mesmo a viragem à esquerda para encontrar a reta da meta e a vencer com tempo abaixo das 4 horas, ao contrário do que ali surge na imagem. Lisbon, I always get a good feeling and always a good start for the race this year, so
I won again, so I'm very happy. Mário Guimarães, do município de Lisboa, investia Denis Devridan como vencedor, com a sua medalha, também a Operação Nariz Vermelho aqui representado. Yeah, it's a very good race. You had a nice swim here, had a nice bike. All the roads are free to road. So, and then the run it's a little bit different than the last years. It's a little bit off-road also. So, it's my cup of tea. So it's a very good race. Já para o português José Estrangeiro, esta foi uma prova muito dura perante uma concorrência muito forte neste início de temporada. Não foi nada fácil. Quer dizer, pelo menos até à corrida foi relativamente fácil, mas a corrida foi muito complicada. Foi ao início tentar não perder muito tempo para a frente, porque à partida estava com alguma à vontade para trás, mas com o desenrolar da prova vi que afinal não estava tão à vontade para trás quanto isso, e no final já foi começar a fugir do Sérgio Marques e dos atletas que vinham de trás. Custou muito, foi das provas que sofri mais até hoje, porque as pernas já estavam a ficar sem energia, tive que fazer a corrida toda sem poder tomar gel ou sólidos, só foi a corrida toda só beber Coca-Cola e água, porque estava com dor de burro e não podia estar a sobrecarregar o estômago, e foi muito complicado. Este final já estava a ver que não chegava à meta, mas tive muito apoio do público, tive muito apoio de todas as pessoas que puxaram por mim, fui muito acarinhado, foi uma força extra, e pronto, o segundo lugar foi ótimo, o vencedor fez uma prova excelente e estou satisfeito. Terceiro lugar então entrega Sérgio Marques, um dos atletas mais experientes e sem dúvida nenhuma um dos melhores corredores do triatlo de longa distância em termos mundiais. Nas últimas duas voltas de corrida cheguei muito perto do estrangeiro, que foi o segundo. Aqui no último retorno estava mesmo em cima dele, dei tudo até ao fim. Conseguimos chegar ao pé dele, mas não o suficiente para ultrapassar no final, na reta final. Ainda assim estou muito contente com a performance, não tenho nada a apontar. Olha, Sérgio, e qual é o objetivo desta temporada na longa distância? O objetivo é sempre, todos os anos o mesmo, é fazer Ironmans, é fazer provas internacionais. Obviamente que esta distância é metade da minha especialidade, não deixa de ser uma excelente prova, mas para mim fazer o Ironman Nice em junho, e depois o Ironman de Roth, e onde vou tentar fazer a melhor classificação possível. O ano passado em Nice foi quinto, que é sempre dignificante, e vou tentar melhorar. Cerimónia de consagração dos três primeiros classificados, também a tabela com Denis Devridan à cabeça e depois ali o atleta Vitoriano Raz a fechar o top 8, referência para o nono lugar de Fabian Jecker. Um dos estrangeiros de renome presentes neste triatlo de Lisboa foi Fabian Jecker, o ciclista suíço que venceu a Volta a Portugal em 2001 e verdadeiro especialista do contrarrelógio, não escondeu a satisfação de terminar uma prova muito dura. Primero, mis amigos me dijeron que es un triatlón muy rápido, entonces venía aquí con la idea que faz mi primera vez que faz bien, ¿no? Y al final el recorrido de bicicleta fue muy duro, porque como es la primera vez que no sabes cómo controlar eso un poquito, ¿no? Porque luego hay que pensar, hay que correr otra vez medio maratón, y esto es muy duro, hay que ir poco a poco. En la segunda vuelta tenía un poquito duro, pero al final llegó bien. Para a organização, a hora agora é de subir a fasquia do número de participantes. Para nós o importante é crescer de uma forma sustentada, e houve um pulo grande em relação ao ano passado, e como este ano conseguimos um dos objetivos, que era fazermos a transição na zona do Paulo, da pala do pavilhão de Portugal, encerrámos aos 700, que nos pareceu que era sensato, e para agora continuarmos a crescer nos próximos anos.